Quase todo mundo conhece alguém que tem um certo receio de dentista, né? Mas, e se o problema viesse justamente do que deveria aliviar a dor? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender o que acontece quando a anestesia dá errado. Para a gente começar, que tal um número? 300 milhões, é isso mesmo. Esse é o número de tubetes de injeções de anestésico local que os dentistas usam todo ano. E olha, isso só nos Estados Unidos. É muita coisa, né? Essa picadinha é basicamente um milagre moderno que permite fazer tratamentos sem dor. Só que é um medicamento muito potente. E como tudo que é potente, existem riscos que a gente precisa conhecer. Beleza, então nosso roteiro é o seguinte, a gente vai começar falando desse milagre da odontologia moderna, depois vamos separar o que é superdosagem, alergia ou uma tal de idiosincrasia. Aí a gente entende a reação de superdosagem, vê os fatores de risco e, claro, como a prevenção é a chave de tudo. Ok, vamos lá. Para a gente entender o que pode sair do trilho, primeiro a gente tem que ter uma noção do quão seguro esse procedimento costuma ser e qual é a regra de ouro por trás disso. E a regra é essa aqui, ó, que vale para qualquer remédio. Simplesmente não existe um medicamento útil que não tenha algum nível de toxicidade. O segredo, a arte da coisa, é justamente achar o equilíbrio, maximizar o efeito bom e minimizar o ruim. Certo. Agora, quando alguém passa mal depois de uma anestesia, a primeira coisa que vem à cabeça é: tive uma alergia. Só que, olha que interessante, na imensa maioria das vezes, não é bem isso. Na verdade, existem 3 tipos bem diferentes de reação. Primeiro, tem a alergia de verdade. Pensa assim, é o sistema de defesa do corpo enlouquecendo, reagindo de forma totalmente exagerada. Não tem nada a ver com a quantidade. Uma gota, um pingo, já pode ser o gatilho para uma reação enorme, tipo o que acontece com quem é alérgico a amendoim. Depois, a gente tem a superdosagem, que é, disparado, o caso mais comum. E aqui, ó, não tem nada a ver com o sistema imunológico. É simplesmente muito remédio no sangue. O problema aqui é puramente a dose, a quantidade. Então, a grande sacada aqui é essa. Aquilo que muita gente chama de alergia à novocaína, na verdade, quase sempre é uma reação de superdosagem. E saber essa diferença é fundamental, porque a forma de tratar cada caso não tem nada a ver uma com a outra. E para fechar, tem uma terceira possibilidade, bem mais rara, chamada idiosincrasia. Imagina que é tipo um bug na programação genética da pessoa. É uma reação bizarra, totalmente inesperada, que não se encaixa nem como alergia, nem como superdosagem. Mas vamos ser práticos, dá uma olhada nesse número. Mais de 99% de todas as reações adversas de verdade são por superdosagem. Então é óbvio que o nosso foco tem que ser na superdosagem, certo? Beleza, então, se o problema é a superdosagem, como é que isso acontece lá dentro do corpo? O que faz com que os níveis do anestésico fiquem altos demais e virem um problema? Bom, num cenário ideal, o nosso corpo tira isso de letra. O anestésico entra no sangue, faz o efeito dele ali na região e, ao mesmo tempo, o fígado, que é tipo o nosso grande filtro, vai limpando tudo, numa boa. Assim, os níveis no sangue ficam sempre baixos e seguros. Mas e se sem querer a agulha acerta um vaso sanguíneo? Aí o cenário muda completamente. O anestésico é injetado direto na rodovia do nosso corpo. Isso causa um pico imediato e perigoso nos níveis do remédio que o corpo não consegue processar. Outra forma de dar problema é simplesmente na quantidade. Se a dose for muito alta ou, principalmente, se for injetada rápido demais, é como tentar encher um funil com um balde d'água. O fígado não dá conta, ele fica sobrecarregado. E tem uma terceira situação. E se o filtro em si, o fígado, não estiver funcionando 100%? Pessoas com problemas no fígado ou nos rins, por exemplo, o corpo dela simplesmente não consegue eliminar o anestésico direito. Então ele vai se acumulando, sabe? Igual uma pia que vai enchendo porque o ralo está entupido. Isso tudo leva a gente a uma pergunta-chave, né? Por que uma dose que é super segura para uma pessoa pode ser perigosa para outra? O que faz alguém ser mais sensível a isso? É que não existe uma dose padrão que sirva para todo mundo. Cada organismo é um universo. Idade, peso, a própria genética, o estado de saúde geral, tudo isso entra na conta. Uma dose que para um adulto jovem saudável não faz nem cócegas, pode ser um problemão para uma pessoa mais idosa ou com a saúde mais frágil. Pensa nessa curva aqui como se fosse toda a população. A grande maioria está ali no meio e reage ao medicamento do jeito esperado. Mas sempre vai ter gente nas pontas, sabe? Os supersensíveis. É por isso que o profissional precisa ter tanto cuidado. Ele nunca sabe exatamente em que ponto da curva o paciente está.
E olha, não é só o paciente que importa. O tipo de anestésico usado e principalmente a técnica de aplicação fazem toda a diferença. A dose total, claro, é fundamental. O uso de um vasoconstritor também ajuda muito, mas o ponto mais importante de todos é a velocidade da injeção. Isso é crucial. Bom, depois de falar de tanto risco, vem a parte boa. A notícia é que, com a técnica correta e o devido cuidado, essas reações são quase 100% evitáveis. Não é sorte, é seguir um protocolo, passo a passo, com muito rigor. E esse protocolo se baseia em 3 pilares. Primeiro, usar uma seringa que permite aspirar, ou seja, puxar um pouquinho para ver se vem sangue. Segundo, não basta aspirar uma vez. O profissional gira a agulha e aspira de novo, para garantir mesmo. E terceiro, que é o passo de ouro, injetar devagar, bem devagar, no mínimo 1 minuto para cada tubete. É esse cuidado, essa atenção aos detalhes, que transforma uma substância que, em excesso, é tóxica em um medicamento seguro e eficaz. A linha que separa o remédio do veneno, nesse caso, é a técnica. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. No fim das contas, a segurança está no frasco do anestésico ou está na mão, no conhecimento e na atenção de quem o aplica? Acho que a resposta fica bem clara, né? A segurança não é o que se compra, é o que se pratica.